Senhoras e senhores do primeiro ano, aqui quem vos fala é o professor Ayrton Novaes, né? E a gente vai fazer aqui um breve comentário a respeito do conteúdo de biologia que foi postado aí pelo canal Educação. A gente vai só ampliar as informações, ok? Espero ser breve, que vocês perdoem algum ruído, alguma falha. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, complementar, é sobre proteínas. Como vocês já devem ter visto, que as proteínas fazem parte de um grupo de substâncias orgânicas, ou seja, aquelas que estão presentes nos organismos vivos. Portanto, as proteínas são essas substâncias. E elas, como vocês viram, são formadas por polímeros de aminoácidos, que a gente pode estar fazendo um aprofundamento desse conteúdo. Então vamos lá. O que foi que eu destaquei nessa aula de hoje? As características gerais das proteínas e também as suas principais funções. São esses dois tópicos sobre proteínas que nós iremos estudar agora. Vamos lá. Então, quais são as características gerais das proteínas? A primeira característica, né, e uma das fundamentais, né, que elas são as substâncias orgânicas em maior quantidade. Observe que a palavra orgânica ela está grafada com letras garrafais, letras maiúsculas. Por quê? Porque a substância em maior quantidade em toda a matéria, seja ela viva ou inanimada, é a água. Agora, orgânica, porque vem de organismos. A gente vai se aprofundar isso lá no terceiro ano. Mas, em maior quantidade, é a proteína. Para vocês terem ideia, 18% de toda a matéria orgânica é proteína. Né? O resto, as outras porcentagens é 70% de água e os outros restantes são lipídios, carboidratos, vitaminas, enfim. Então, ela é a substância em maior quantidade orgânica, ok? A inorgânica, sem sombra de dúvida, é a água. Vamos para outra característica aqui das proteínas. Ela é fundamental para o funcionamento do organismo. Né? A falta de proteína ou a deficiência de proteína causa mau funcionamento do organismo, ok? E ela é obtida também, né, através dos alimentos, como todas as outras substâncias orgânicas que o organismo não consegue produzir. Então, vamos lá. Também outra característica que é marcante, eu gostaria que você memorizasse, é que ela está presente em todos os organismos vivos e até nos vírus. Por que essa expressão até nos vírus? Porque até hoje não entraram em consenso se os vírus são considerados organismos vivos ou não. Por questões de que ele só é considerado vivo quando ele está dentro da célula hospedeira. Fora da célula hospedeira, ele é chamado de vírion, ou seja, apenas uma partícula. Mas quando ele adentra um organismo vivo, a célula viva, é que ele vai realmente ter características, né, de organismo vivo, como reprodução e metabolismo. Uma outra característica é que as proteínas, que são essenciais para o funcionamento do organismo, elas são encontradas em alimentos carnes, como carne, né, carne geral, bovina, suína, né, carnes de aves, como frango, enfim, e peixes. Né? Esse grupo de alimentos são ricos em proteínas. Né? Também verduras, né, alfaces, né, cenouras, enfim, e legumes, como feijão, amendoim, né, ervilha, desculpe. Aí também encontrado em leites e seus derivados, né, iogurte, queijos, enfim, e também nos ovos. Esse grupo de alimentos eles são bastante ricos em a proteína. E por que é interessante saber disso? Primeiro, para que eu tenha a minha necessidade proteica, sabendo do que eu devo me alimentar. E segundo, é muito interessante a gente memorizar esse grupo, porque as questões baseadas em proteína requerem muito esse conhecimento de onde é obtido a maior fonte de proteína nesses alimentos. Ok? Pois bem, vamos para o segundo tópico, que seriam as principais funções. Turma, senhoras e senhores, é bastante interessante você também frisar que eu destaquei aqui 6, mas as proteínas praticamente elas executam praticamente todas as funções no nosso organismo. Né? De locomoção a raciocínio, tudo depende das proteínas. Então vamos lá. Quais foram as principais funções que eu destaquei aqui? Vamos lá. Função, né? A funcional é uma das principais funções da proteína. Por quê? Porque todo organismo só funciona graças à ação proteica. Só funciona na presença de proteína. A gente vai entender melhor quando a gente for falar dessa função enzimática das proteínas.
Vamos para a próxima função, e também é muito importante, e é uma das grandes características das proteínas, essa função estrutural. O que seria a função estrutural? É a forma, é o formato do organismo vivo, isso é graças a essa função das proteínas, que é a função estrutural. Toda matéria orgânica possui seu formato e sua estrutura, né, devido às proteínas. E dentre elas, nós vamos destacar aqui a queratina. A queratina é a proteína mais abundante no corpo, né? Está presente no cabelo, nas unhas, nos pelos, nos couros, né, dos mamíferos, nas penas, nos bicos, né? Então ela é a substância, a queratina, é a proteína mais presente no corpo humano. Toda a estrutura de defesa externa, no caso a pele, é queratina. As unhas, não é isso? Também é queratina, que é uma proteína estrutural. Vamos para essa função aqui, que ela é destacável, essa função aqui ela é bem importante. Vocês viram lá em enzimas, que é a função catalítica, ou função enzimática das proteínas, né? Qual é essa grande função? É que ela acelera, né, as enzimas, que são proteínas, elas aceleram as reações químicas, né? Por exemplo, a digestão do carboidrato, né? Sem a presença de uma proteína estomacal, que é chamada de pepsina, levaria 16 horas. Com a pepsina, com a presença dessa enzima, que é uma proteína, essa digestão dura em média 3 a 4 horas. Né? Como a gente deve fazer as nossas refeições em média a cada 3 horas, já pensou se não tivesse a pepsina, que é uma enzima catalítica, isso demoraria 16 horas para ser digerido. Então essa função é importante. E aqui também, observei no banco de questões que eu tenho, mais de 3.000 questões, eles perguntam por quê? Porque essa máxima que diz que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Fica assim meio que em dúvida quando a gente não entende, mas é bem simples. Se a enzima ela é uma proteína que acelera as reações químicas, vai ter enzimas que não vai acelerar as reações químicas. Memorize, enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas, como no caso da pepsina, vocês podem ver aqui. Já a queratina é uma proteína, mas não é uma enzima, porque a queratina ela é estrutural, ela vai ficar inerte, vai ficar parada, por exemplo, nas unhas, no fio de cabelo, enfim, ela não vai fazer essa função de acelerar o metabolismo. Portanto, está aí, essa frase é uma máxima, né? É um conceito bem dito em biologia de que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E o aluno pode questionar, gente, mas como? Sim, só é enzima as proteínas que realizam catálise, ou seja, acelera as reações químicas. Quando a enzima é apenas estrutural, sem ação nenhuma, ela é apenas uma proteína, como no caso da queratina. Ok, senhoras e senhores? Essa função transportadora também é importante, e você deve memorizar que é através da hemoglobina. A hemoglobina é a enzima sanguínea, né, que faz parte do sangue, que vai transportar o oxigênio, ok? Muito bem, compreendemos aí? Vamos ver a próxima função. É a função reguladora. Essa função aqui também é importante das proteínas, que é justamente, né, são os hormônios. Os hormônios, eles regulam juntamente com o nosso sistema nervoso todas as ações do corpo. Por exemplo, a insulina. Quando a taxa de açúcar está muito alta no sangue, a insulina vai lá, que é um hormônio, né? Ela vai lá e, né, devolve para a célula o excesso de açúcar, né? E quando está precisando de açúcar, o hormônio insulina vai lá e libera açúcar para o sangue, ok? Tudo bem? E a última da minha lista, é claro, seria a de defesa, né? As proteínas têm uma função de defesa e imunológica, né? A gente vai trabalhar imunologia mais na frente, vocês vão entender melhor. Mas as proteínas têm essa função também de defesa, né? Que é justamente os anticorpos. Observe que as enzimas também são chamadas, as proteínas às vezes também são chamadas de enzimas por exercer função de acelerar as reações químicas, também são chamados de anticorpos às vezes, né, em virtude de fazer a defesa imunológica. E uma das principais proteínas
que defende o nosso organismo é a imunoglobina. O que é que vai acontecer? Quando chega um antígeno, o antígeno é qualquer substância que não esteja presente no nosso corpo, né? Um vírus, uma bactéria ou qualquer outra substância, ele é chamado de antígeno. Então, essa turma de proteínas chamadas imunoglobinas vão lá e tentam expulsar essa substância estranha. Certo? Ok, senhoras e senhores? Eu queria agradecer a todos e pedir desculpas pelos ruídos, né? Também pela postura da câmera, né? Essa é a nossa primeira aula. Ok, senhoras e senhores? Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado. Ok.